Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje se encontra lá em Efésios capítulo 5, versículo de 21 a 33, que diz assim: Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o Salvador do seu corpo. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Amados irmãos e irmãs, aqui tem um texto bastante polêmico. Por isso eu chamo você a prestar muita atenção naquilo que nós vamos estudar. Mas antes, só um comentário bem breve. Você que deseja ajudar de algum modo financeiramente aqui no canal, eu passo aqui a chave do Pix, jl.galdino22@hotmail.com. Você que deseja fazer qualquer doação, será de muito bom agrado, para ajudar na parte dos custos, de livros e etc., que ajuda na qualidade do canal. Mas vamos voltar. Veja bem, a gente tem que voltar no tempo para tentar entender melhor essas conotações de Paulo. Porque talvez se nós olharmos com o olhar de hoje, a gente pode fazer aqui tanto uma visão machista como uma visão feminista e, na verdade, Paulo não queria levantar a bandeira para nenhum dos dois lugares. A primeira coisa que você tem que entender é o contexto da época. Na época, realmente se tinha uma compreensão gigantesca de que a mulher era inferior ao homem. E o que Paulo então quis fazer? Paulo quis incrementar Cristo diante dessa situação. Vou dar um exemplo para você, tá certo? Eu sou professor de matemática, e eu sei que a minha relação para com os alunos deve ser uma relação afetuosa, deve ser uma relação de respeito. Eu preciso no meu trabalho cumprir horários, eu preciso no meu trabalho fazer tudo de modo coerente. Tudo bem. Mas aí como é que eu posso cristianizar essa situação? É compreender que aquilo que eu já devo fazer porque eu sou profissional, eu faço o exemplo de Cristo. Assim como Cristo tratava os seus, eu tenho que tratar os meus alunos. Assim como Jesus fazia com os seus discípulos, eu faço com os meus alunos. Assim como Jesus tratava, por exemplo, a sua mãe, o seu pai, eu também vou tratar os superiores, os meus próprios pais também. Assim como Jesus tinha ética, assim como Jesus também levava o outro a pensar, eu tenho que fazer a mesma coisa na sala de aula e por aí vai. Então eu pego uma situação que nós já encontramos e eu incremento a visão de Cristo para que o sentido que me move a fazer aquilo seja outro, talvez completamente diferente do anterior. Realmente, muitas pessoas podem querer ser boas só pensando no dinheiro que vão ganhar do patrão. Mas a gente tem que ser bom não por causa do dinheiro, mas por causa de Cristo. E foi isso que ele fez em relação à dinâmica de relacionamentos, especialmente no âmbito matrimonial. Paulo então vai dizer que, na verdade, a mulher deve ser submissa ao marido, mas não apenas porque existe uma lei que regimenta ou uma cultura que regimenta, mas porque, na verdade, ela deve fazer da mesma modo como a igreja está para o Cristo. Então Paulo faz literalmente uma análise. Se a igreja para com Jesus é assim, a esposa deve ser assim para o seu esposo. É nesse contexto. Aqui, de modo algum, Paulo está querendo diminuir a visão da mulher, mas agora dar uma fundamentação, dar uma fundamentação para o agir dela. Ela agora não age apenas porque é uma regra imposta pela sociedade, mas porque, na verdade, da mesma forma como acontece com a igreja, acontecerá no matrimônio. Mas muita gente para por aqui e aí começa a descer a lenha em Paulo nesse texto.
Mas esquecemos o outro lado. Ora, se a igreja é submissa a Cristo, Cristo doou-se por completo à igreja. Então, na verdade, da mesma forma como a mulher precisa ser completamente submissa ao esposo, o esposo também precisa ter uma doação completa à mulher, como Jesus teve com a igreja. Ele doou-se por completo, doou seu próprio sangue para santificar a igreja. Em outras palavras, o homem precisa dar tudo de si para santificar a sua mulher. Ele precisa dar tudo de si para que ela possa crescer a cada dia mais nas virtudes, nas qualidades, na sua própria fé. Aí a gente começa a entender a dinâmica do amor, não é? No âmbito matrimonial da igreja, o homem se casa com a mulher para fazê-la feliz. A mulher se casa para fazer o homem feliz. Ninguém deve se casar pensando na sua própria felicidade, mas na felicidade do outro. E quando duas almas que se amam de verdade se casam, se encontram, duas pessoas ali que dão um sim matrimonial de modo coerente, um faz o outro feliz. E aí ambos são felizes juntos. É esse contexto que Paulo deseja colocar. E aí é interessante que Paulo inclusive lembra lá de Gênesis, no versículo 31, ao lembrar que o homem deixa o pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E aí por isso que ele vai lembrar, o homem precisa amar a sua mulher e a mulher respeitar o seu marido. Talvez a gente hoje não entenda, em pleno ano 2022, mas foi uma revolução muito grande Paulo mandar o marido amar a sua esposa. Porque naquele tempo só se cobrava da mulher. Agora Paulo também coloca um aspas fardo no homem. Ele precisa amar a sua esposa. Ele precisa doar-se para ela. E aí para finalizar, vamos fazer aqui uma reflexão. Hoje esse texto ajuda muito a pensar sobre a família. Como é que a gente tem feito nos nossos relacionamentos? No seu casamento, no seu namoro, no seu noivado? Tem se amado? Tem realmente amado o outro a exemplo do amor de Cristo para com a igreja? Porque, de fato, o nosso modelo de amor maior é a entrega total de Jesus na cruz por amor aos seus, para salvar os seus. Mas muitas vezes a gente fica utilizando livros românticos aí, que a literatura tem as pompas, né? Como modelo. E aí a gente começa a fazer muitas coisas erradas. Tem um modelo maior para o amor? Tem, Jesus Cristo. Olhemos para como ele amou durante toda a sua vida. E aí, quando a gente começar a imitar ele, nós vamos ter matrimônios santos, matrimônios de acordo com aquilo que Deus sempre sonhou, desde a eternidade, para as nossas famílias. E por fim, eu também quero fazer um comentário, né? Aqui não fala sobre a família, fala só sobre a esposa e o esposo, mas ambos, ao se amarem, ao doarem-se, também estão se doando para a sua família, para os seus filhos. Refletamos sobre isso nessa terça-feira, que é esse que a liturgia de fato quer nos propor, a olhar para esse texto da primeira leitura. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal para a reflexão do Evangelho. Até lá!